Frente de Sala. Olá, bem-vindos a um Frente de Sala especial dedicado ao Dia Mundial da Poesia que se assinala a 21 de março. Sou um poeta, um multipétalo uivo. Procuro-te no meio dos papéis escritos, atirados para o fundo do armário de vidrinhos. Comi as uvas no meio da página. A seguir, era como se fosse noite. Havia olhares que se cruzavam, corpos, deambulações pela praia. Era noite e alguém se aproximava. Eu estava sentado, passeando os dedos pelas nódoas frescas do vinho. Sobre a mesa, o caderno onde de quando em quando rabiscava um rosto e listas de nomes que não queria esquecer. Paguei o vinho, o pão e o queijo, levantei-me. Tu cortaste uma fuga vagarosamente preparada. Pediste-me um cigarro. Na outra página estávamos rindo, estendidos no pobre embarcador de madeira. Planeávamos atravessar a noite mágica do rio. A página seguinte está em branco. Mas lembro-me de que te agarrei as mãos e disse: todos os cigarros do mundo são para ti. Ouvimos um poema de Alberto, dito por Marina Deus, das Bibliotecas de Lisboa, uma rede que vai trazer poesia aos 4 cantos deste episódio. Nós vamos até ao bairro de Campo de Ourique conhecer os cantos de uma outra casa, a Casa Fernando Pessoa, que foi habitada pelo escritor nos últimos 15 anos de vida. À conversa com Clara Riso, diretora do equipamento, ficamos a conhecer melhor este lugar de literatura e também a programação especial preparada para o Dia Mundial da Poesia. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados que eu ando, a limitar a tua altura. E bebo a água e sorvo o ar que te atravessou a cintura, tanto, tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca ao seu próprio elemento, num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Os versos são de Mário Cesarini e a voz de Ana Porfírio, mediadora de literatura na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa. Frente de Sala. Fica em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, e cruza memória, criação literária e leitura. A Casa Fernando Pessoa preserva e divulga o legado de um autor universal e impossível de definir. Com a ajuda da diretora Clara Riso, vamos descobrir a poesia e a literatura de Fernando Pessoa e saber o que está preparado para o Dia Mundial da Poesia. Vem por aqui! A iniciativa Poesia Estendida está de regresso. A casa convida os moradores do bairro a colocar versos à janela, promovendo diálogos poéticos nas fachadas. Clara Riso explica como tudo se processa. Poesia estendida consiste em estender poesia, estender bandeiras com versos curtos impressos. As bandeiras são produzidas por nós e é um programa que fazemos desde o início com a Junta de Freguesia de Campo de Ourique. E qual é o objetivo? É que neste dia possamos passear nas ruas de Campo de Ourique e de ver várias fachadas com diferentes versos espalhados, porque são uma maneira também de expormos ou comunicarmos o nosso estado de alma nesse dia. Sabemos que quem passa na rua vai ler, que a nossa vizinha da frente pode querer responder com outro verso, e temos esta expectativa de que as pessoas interessadas levantem a sua bandeira, chegando àquele dia ou por volta daquele dia o queiram pôr à janela e fazer um pouco do bairro de Campo de Ourique um bairro de versos, de poesia nesses dias. As bandeiras com os poemas podem ser levantadas na Casa Fernando Pessoa ou na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa até dia 21 de março. A iniciativa envolve a comunidade e desta vez a vizinhança e os visitantes da casa participaram até na escolha dos versos.
Pequenos poemas de grandes poetas que dão vida e cor às ruas de Campo de Ourique. Então chamamos as pessoas a enviar propostas de versos com aquele determinado número máximo de caracteres e resultaram muitas ideias. Tivemos de escolher 11, para além de pseudo-heterónimos da Sofia de Melbreiner, Mário Cesarini, Pedro Taman, Daniel Faria, António Ramos Rosa. Penso que são estes, Camões. A programação da casa já inclui regularmente oficinas de escrita e de leitura, mas para assinalar este Dia Mundial de Poesia foi preparado algo diferente. Uma oficina de escrita para rap pensada para um público entre os 14 e os 18 anos. Ignoram as tuas vontades, levam-te à loucura. Desta vez quisemos trabalhar com uma pessoa que se move, que escreve dentro da cultura do hip-hop e dentro da cultura do rap. É uma mulher, a Thelma Tevon, que tem um romance publicado, ou seja, já não é uma mulher só das rimas, já tem também, acabou por enverdar na escrita para outros caminhos, mas fomos conversar com a Thelma para fazer esta oficina, para pensar como é que o rap, essa plasticidade e mobilidade que o rap tem em relação à linguagem, podia ser interessante aqui no nosso espaço, em que passamos todo o tempo a falar sobre os efeitos transformadores da leitura, a importância que a linguagem e as palavras têm na maneira como nos entendemos, como entendemos os outros, como nos fazemos entender. E há esse lado de ritmo, rima, como a língua é de cada um dos falantes, que nos pareceu que o rap era uma boa maneira de iluminar, não é? De sublinhar. E, para além disso, muitas vezes as letras do rap são também letras de um certo ativismo, de um lado reivindicativo, que também gostamos muito de abordar ou de nos aproximarmos desse lado. O que eu sei de mim? Assim se chama esta oficina dirigida por Thelma Tevon, que acontece no fim de semana de 19 e 20 de março. A participação é gratuita, mas é necessária uma inscrição prévia, já que os lugares são limitados. Naturalmente, a programação especial do Dia Mundial da Poesia culmina no dia 21 de março, uma segunda-feira de portas abertas e de entrada livre para quem quiser celebrar a pessoa e a poesia. Às 11 da manhã há uma visita com interpretação em língua gestual portuguesa. Faremos 2 visitas orientadas, uma de manhã e outra à tarde, um bocadinho também fora do comum, para que haja ao longo da exposição a oportunidade de nos encontrarmos com poemas que possamos ler, que possamos estimular quem vem fazer a visita a ler também em voz alta, se o quiser, e acaba por ser também um momento que vai ficar marcado na memória de quem vem. Naquele dia fomos ver a exposição e lemos este ou outro poema que se calhar fica a ressoar mais tempo. Poemas que fazem pensar e que ficam na cabeça. Há na poesia e na literatura um poder transformador, capaz de nos colocar no lugar do outro, acredita Clara Riso. Penso que a relação que nós temos com a leitura pode ser muito poderosa, não é? Como às vezes ouvimos dizer, e eu tendo a concordar, que na literatura também podemos viver a vida das outras pessoas, que não é só a nossa, não é? Que vemos outros pontos de vista, conhecemos outros lugares, outros pensamentos, faz com que consigamos entrar nos sapatos das outras pessoas. A literatura também tem isto. A poesia é, dentro da literatura, uma forma de escrita que é mais breve e muitas vezes capaz de nos fazer focar uma ideia ou outra, por vezes faz-nos reparar na linguagem que usamos todos os dias, mas quão rica pode mais ser se a lermos e se a pensarmos com tempo. E depois há um poema ou outro que há um dia que faz com que alguma coisa mude na nossa maneira de nos vermos e de vermos o mundo, não é? To be or not to be. A table full of beers, a few, that is, and all the gangs. Vem por aqui! É em redor desta relação do leitor com aquilo que lê que a Casa Fernando Pessoa assenta o seu programa de promoção da leitura e da escrita. Mas não se fica só pela poesia, nem por Pessoa. Fazer uma programação variada, não é? Para ir ao encontro de interesses de várias pessoas, que nós podemos apenas supor quem são, mas achamos que uma programação diversificada há de ter mais possibilidades de chegar a diferentes pessoas. Temos conversado muito sobre isso e discutido muito em equipa sobre os interesses de quem vem, os interesses de quem pode vir, como é que nós, como programadores,
devemos abrir aquilo, não é? Aquilo que se constrói com outras pessoas, partilhando o conhecimento e os interesses que essas pessoas já trazem. Mas trabalhamos sobre livros, trabalhamos com a literatura e esse é o denominador comum de toda a programação. Mas este lado também, que é um lado, na verdade, geral de acessibilidade, que é eu quero ir a um programa que me interpela, onde me revejo, do qual não sei nada, mas gostaria de saber, do qual já sei e gostaria de partilhar aquilo que eu sei. É uma discussão que está muito em cima da mesa. Clara Riso é diretora da casa desde 2014. O equipamento foi alvo de uma renovação durante a pandemia que o dotou de uma nova museologia e o tornou amplamente acessível. Mas há sempre caminho para percorrer. O museu não é um lugar estanque pronto, não é? Uma exposição como esta exposição de longa duração que temos agora não é estanque fechado, não é? Renova-se, transforma-se e ganha muito com uma certa rodagem, que é de quem vem. E é uma casa renovada, uma casa que está bastante transformada em relação ao que era, e acho que muitas pessoas que já conheciam a casa vão, penso eu, gostar de voltar, reencontrar a casa, reconhecer alguns aspectos e apreciar os novos. E recebemos recentemente o prémio de melhor museu da APOM, da Ação Portuguesa de Museologia, que tem também algum impacto em termos de visibilidade, de se ouvir falar, e por isso também temos esperança que as pessoas queiram vir. Bom, enfim, quer dizer, as escolas podem voltar e as pessoas de outros países podem voltar a circular e do nosso país também, por isso achamos que os próximos meses vão ser meses com mais visitantes. Visitantes que aqui vão encontrar uma exposição em 3 pisos sobre a vida e obra do poeta e 2 bibliotecas, uma especializada em poesia mundial e outra com os livros que pertenceram a Fernando Pessoa e que revelam o seu lado leitor. Um grande escritor é um grande leitor antes, não é? E a biblioteca é curiosa na medida em que tem livros de muitas outras áreas, não apenas de literatura, e isso também é muito curioso, uma biblioteca pessoal de ciência, matemática, religião, filosofia, artes, etc. A secção da literatura é realmente a maior e entre eles temos uma série de poetas, podemos ver quais são os livros mais anotados, aqueles que têm mais marcas de manuseamento, podemos supor que foram mais vezes lidos e mais vezes estudados por pessoa. Um espólio documental classificado como Tesouro Nacional para descobrir, na Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique. Frente de sala. Deixamos Fernando Pessoa e viajamos até Herberto Helder. Ana Carolina é bibliotecária na Biblioteca da Penha de França, onde dinamiza um clube de leitura, e escolheu um poema da obra Poemas Canhotos. Estes poemas que chegam do meio da escuridão, de que ficamos incertos se têm autor ou não, poemas às vezes perto da nossa própria razão, que nos podem fazer ver o dentro da nossa morte, as forças fora de nós e a matéria da voz fabricada no mais fundo de outro silêncio do mundo. Que serão eles senão uma imensidão de voz que vem na terra calada, do lado da solidão, estes poemas que avançam no meio da escuridão, até não serem mais nada que lápis, papel e mão. E esta tremenda atenção, este nada, uma cegueira que apaga, a luz por trás de outra mão, tudo o que acende e me apaga, a lumiação de mais nada que a mão parada, a lumiação então de que esta mão me conduz, por descaminhos de luz, ao centro da escuridão. Que é fácil a rima em ão, difícil é ver se a luz rima ou não rima com a mão. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Por estes dias a cidade enche-se de poesia. Na rede de bibliotecas municipais há recitais, exposições, oficinas e até a oferta de livros. Aqui ficam alguns destaques. No dia 21 de março, a Biblioteca de Alcântara vai poemar para uma construção, com 3 vozes, música e poemas em torno da ideia de construção. No final, o microfone passa pelas mãos de quem quiser participar.
Na Biblioteca de Belém, alunos do primeiro ciclo descobrem o prazer de ler a obra de poetas portugueses de 22 a 25 de março. Retratos de 27 poetas portugueses da autoria de Maria José Palha estão em exposição na Biblioteca Camões, que também promove atividades para escolas e jardins de infância. Apresenta uma exposição e um livro de Isabel dos Reis Flood. E de 22 a 25 de março oferece livros de poesia a todos os leitores. Na Casa da América Latina decorrem leituras e conversas entre Portugal e a América, na Festa da Poesia. É no dia 26 de março. Mais informações sobre estes e outros eventos estão disponíveis em agendalx.pt. Este Frente de Sala termina da mesma forma que começou, com poesia. Ruth Teixeira, moderadora de leitura na rede de bibliotecas municipais, elegeu o poema Baile, de Afonso Cruz. Eu sou a Susana Araújo e volto na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Acredito nas coisas insignificantes, assim como acredito nas coisas grandes. Elas dançam umas com as outras. O mundo é um grande baile em que tudo dança. As contas dançam, as dívidas dançam, o vento dança, os planetas dançam, as palavras dançam, as canetas dançam quando escrevem e os chapéus quando voam. Tudo tem pares, ninguém dança sozinho, por mais sozinho que esteja. A poesia baila com a ambiguidade, que coisa sumptuosa. Os ovos com as galinhas, o mar com o céu com as nuvens, os vícios com as virtudes, o limão com o gengibre, os sapatos com os passeios em jardins, os novelos com as patas dos gatos, a maldade com o dia-a-dia e a paciência com a idade. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.